E aí, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula de física e hoje faremos a revisão da aula 6. Então, solta a vinheta, diretor! Então, vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui, o tema será gases. O estudo dos gases compreende a análise da matéria quando se apresenta no estado gasoso, sendo esse o seu estado termodinâmico mais simples. E aqui embaixo nós já temos então a equação geral para os gases. PV sobre T igual a PV sobre T. O que isso significa? Pressão, volume e temperatura em um ponto chamado de 1, ele é igual a pressão, volume e temperatura em um ponto chamado de 2. Não necessariamente que a pressão é igual, o volume é igual e a temperatura é igual. A relação P vezes V dividido por T, ela é constante, ou seja, essa relação se mantém igual durante todo o processo pelo qual um gás possa vir a passar. É importante ressaltar uma diferença entre o que é um gás e o que é um vapor. Gás é a substância que em temperatura ambiente já se encontra no estado gasoso, como hidrogênio, oxigênio, hélio. Vapor é quando nós forçamos que uma substância adquira esse tipo de estado, como fervendo água, tudo bem? Então é muito importante lembrar que quando nos referimos a gases, nos referimos a substâncias que são gasosas em temperatura ambiente. Quando se trata do estudo dos gases, nós analisamos alguns processos pelos quais esse gás pode vir a passar. E um dos processos que um gás pode sofrer é uma transformação onde a pressão é mantida constante. Então, a pressão que um gás exerce nada mais é do que a força que esse gás exerce sobre as paredes do recipiente que o estão contendo. Por exemplo, se você soprar e encher uma bexiga, o ar que está dentro da bexiga, ele faz uma pressão nas paredes da bexiga. Isso faz com que ela se mantenha inflada. Nós representamos esse tipo de transformação por meio de um gráfico, P por V. Pressão no eixo vertical e volume no eixo horizontal. Se um gás vai passar por um processo onde a pressão é mantida constante, esse gráfico vai ser uma reta horizontal, pois ao longo de toda essa reta, o valor da pressão se mantém sempre o mesmo. Veja, uma variação na pressão significa que a reta está subindo ou que a reta está descendo. Se a reta se mantém horizontal sempre na mesma posição, não há uma variação da grandeza do eixo vertical, ou seja, nós dizemos que essa pressão é constante. Quando um gás passa por um processo onde a pressão é mantida constante, esse processo recebe um nome, e o nome dado para ele é isobárico. Esse processo isobárico é representado pela equação V dividido por T igual a constante, pois se não existe pressão variante envolvida no sistema, a pressão não precisa estar presente na equação. Um outro tipo de transformação é a transformação onde o volume do gás não sofre alteração. Uma transformação com volume constante é chamada de transformação isovolumétrica. Ou seja, durante o processo pelo qual o gás vai passar, o seu volume não vai mudar. Analisando o gráfico P por V, onde o volume está no eixo horizontal, para que ele seja mantido constante, nós temos uma linha reta vertical, porque assim nós garantimos que ao longo de todo o processo de transformação, o volume tenha apenas um valor. A equação para esse tipo de transformação é P dividido por T igual a constante. Porque se não existe variação do volume, eu não preciso considerar o volume na minha equação. E a terceira transformação é aquela onde a temperatura se mantém constante. Ou seja, o gás vai passar por um processo onde a sua temperatura não vai ser alterada. Quando analisamos o gráfico P por V, nós vemos que esse gráfico é agora uma curva e não mais uma reta.
Ao longo de toda essa curva, a temperatura se mantém constante, ou seja, não alterada. Esse tipo de transformação é chamada de transformação isotérmica, pois não há variação de temperatura. E a equação para esse tipo de transformação é P vezes V igual a constante, pois se não há mudança de temperatura, não há por que incluir a temperatura na equação matemática. Então vamos revisar. Existem três transformações: isobárica, isovolumétrica e isotérmica. Em cada uma delas, uma grandeza física é mantida constante. Na isobárica, a constante é a pressão, na isovolumétrica, a constante é o volume e na isotérmica, a constante é a temperatura. Para cada uma dessas transformações, existe um gráfico específico. Quando o volume é constante, nós temos esse gráfico representado na letra A. No gráfico P por V, volume constante é representado por uma reta vertical. Na transformação isobárica, nós temos o gráfico representado na letra B. Para uma transformação isobárica, o gráfico é uma reta horizontal, garantindo que a pressão se mantenha constante. E em uma transformação isotérmica, temos o gráfico representado na letra C, onde ele tem uma curva. E ao longo de toda essa curva, a temperatura se mantém constante. Aqui o professor tentou apresentar uma tabela com essas informações, porém a última coluna ela está errada, tá, pessoal? E aqui mostra a relação das equações entre essas grandezas. Para uma transformação isobárica, tiramos a pressão. Fica apenas V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Para uma transformação isovolumétrica, tiramos o volume, ficando apenas P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E para uma transformação isotérmica, tiramos a temperatura, ficando apenas P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Temos aqui o nosso primeiro quiz. A equação de Boyle-Mariotti isotérmica refere-se a isotérmica, temperatura constante. Resposta letra C. Mais um quiz. Do ponto B para C, temos uma transformação. B para C, uma reta vertical. Uma reta vertical significa que a grandeza do eixo horizontal é constante. Ou seja, eixo horizontal é o do volume, uma reta vertical significa que o volume possui apenas um valor. Com isso, ele é uma constante. E a transformação que ocorre com volume constante é chamada de isovolumétrica ou isométrica, como nesse caso aqui. Então, resposta correta, letra B. Aqui na sequência, nós temos a representação de múltiplas isotérmicas. Se processos consecutivos resultarem em transformações que não há variação de temperatura, nós podemos ter várias transformações ocorrendo ao mesmo tempo e cada uma ser uma isotérmica diferente. Nesse tipo de representação, a isotérmica que estiver mais próxima da origem do gráfico é aquela que tem menor temperatura, ou seja, temperatura da isotérmica 3 é maior que a temperatura da 2, que é maior do que a temperatura da 1. Uma questão de vestibular agora. Seja um recipiente metálico fechado e contendo ar comprimido em seu interior. Considere desprezíveis as deformações no recipiente durante o experimento descrito a seguir. A temperatura do ar comprimido é aumentada de 24 graus Celsius para 40 graus Celsius. Sobre esse gás, é correto afirmar que... Então veja, você tem um gás dentro de um recipiente rígido, onde as paredes do recipiente não podem sofrer variação. É uma garrafa, por exemplo. Você vai fazer com que a temperatura desse ar dentro da garrafa sofra uma variação de 24 graus Celsius para 40 graus Celsius. É correto afirmar o quê? A sua pressão permanece constante, pois já se trata de ar comprimido. Não, pessoal. Se você aumenta a temperatura de um gás, consequentemente você aumenta a pressão desse gás. Isso está estabelecido pela equação matemática
que governa as transformações gasosas. Sua pressão aumenta. Sim, sua pressão aumenta, pois foi a justificativa que eu dei na letra A. Aumentando a temperatura de um gás, eu aumento a sua pressão também. Sua energia interna diminui, conforme prevê a lei dos gases ideais. Não, nós até agora não vimos nada relacionado à energia interna, então provavelmente não é essa a resposta. Mas não, a energia interna de um gás não diminui com o aumento de temperatura. Quando eu tenho uma variação positiva de temperatura, eu tenho um acréscimo de calor. Se eu tenho um acréscimo de calor, a variação da energia interna ela é positiva. E letra D, sua energia interna permanece constante, pois o recipiente não muda de volume e não há trabalho realizado pelo sistema. Essa resposta está parcialmente certa e parcialmente errada. É correto afirmar que não há trabalho realizado pelo sistema, pois as paredes do recipiente são rígidas. Porém, a sua energia interna não necessariamente permanece constante, por não existir trabalho no sistema. A energia interna depende tanto do calor quanto do trabalho exercido pelo sistema, então está incorreta também. Neste caso, resposta correta, letra B. A sua pressão aumenta. Mais um quiz aqui. Com base em seus conhecimentos, o que você pode concluir nos pontos do gráfico a seguir? No ponto 1 e 2. Ponto 1, ponto 2. Seria trecho, né? Porque, enfim. Ponto 1, ponto 2. 1 e 2 se mantêm constantes para a pressão, ou seja, transformação isobárica, letra A. No ponto 3 e 4. Então, ponto 3, ponto 4. Ponto 3 e ponto 4 mantém constante quem? O volume. Então, transformação isovolumétrica, letra C. Agora, um exercício matemático. No estudo da termodinâmica, é apresentado um gráfico do comportamento de certa massa de gás, que é levada isotermicamente do estado A para o estado B. A pressão do gás em atm no estado B é... Então, nós temos um gás que vai passar por um processo isotérmico. Veja, esse tipo de curva caracteriza uma isotérmica. Então, você tem o gás em um ponto A e você vai levar ele a um ponto B. No ponto A, a pressão é 6, o volume é 1. No ponto B, nós não sabemos qual é a pressão, porém o volume é 4. Como nós fazemos isso? Bom, você pode pegar a equação geral de uma isotérmica, substituir os valores e encontrar o valor da pressão. Ou nós podemos fazer apenas uma análise do gráfico. Veja, o que acontece com o volume do ponto A para o ponto B? Ele vai de 1 para 4, ou seja, ele aumenta 4 vezes. Isso significa que a minha pressão tem que diminuir 4 vezes, pois são grandezas inversamente proporcionais. Então basta você fazer 6 dividido por 4. E 6 dividido por 4, resposta letra D, 1,5. Vamos para o nosso último exercício. Nesse exercício, você precisa usar a equação geral da termodinâmica. Então, eu vou trazer a solução dele no vídeo exclusivo de solução de exercícios. Pessoal, esses foram os assuntos tratados nessa aula. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!